existiu um amplo domínio do Botafogo nessa... A gente sabe que há uma diferença, vamos dizer, técnica aí dos dois elencos, mas eu sempre falo que isso aqui em clássico regional não vale de nada. Ou vale de tudo. Para você, qual foi o erro do Vasco? E aí, foi o Rafael Paiva? Você acha que realmente é essa diferença técnica? O que fez o placar ser desse jeito? E não foi um placar mentiroso, o Lucas Pedro. Pelo contrário, poderia ser mais. Por que teve um amplo domínio? Foi erro de alguém, na sua opinião, Pedrosa? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Venê. Olha, Fernanda, qualquer pessoa que assiste 2, 3 jogos do Botafogo consegue perceber duas características muito fortes, principalmente quando o Botafogo joga no Newton Santos. A primeira característica, os 15 minutos primeiros, são sempre de blitz, de um avassalador Botafogo, de um Botafogo que pressiona muito e tenta matar logo essa partida nos minutos iniciais. Por vários motivos. Porque é uma equipe mais qualificada, porque é uma equipe mais rápida, porque é uma equipe que também precisa entender que o adversário vai ter que se acostumar nesses primeiros minutos com a velocidade do gramado sintético, e o Botafogo se aproveita disso tudo. A outra característica do Botafogo, que é muito bem utilizada pelo Arthur Jorge, é a profundidade. Esses jogadores, Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e também o Igor Jesus, são jogadores muito velozes. Então, eles conseguem ter campo para jogar, eles vão decidir as partidas, porque eles tecnicamente são muito bem entrosados e são grandes jogadores. O que o Vasco fez ontem? O Rafael Paiva, em muitos momentos, eu já critiquei aqui sobre a coragem do Rafael Paiva, o que ele pode usar. Ele não usou contra o Juventude, ele não usou contra o Cuiabá, ele não usou contra o São Paulo, ele não usou contra o Atlético Mineiro aqui no segundo jogo na Copa do Brasil, ele resolveu usar contra o melhor time da América do Sul, que é o Botafogo. Quando ele coloca o Jean Davi como ponta, um jogador que não tem capacidade de recomposição, não consegue marcar sem a bola para ajudar o Piton, e aí o Piton ficou no 1 contra 1 contra o Luiz Henrique, que é o melhor jogador do Brasil, e olha que eu nem acho que o Piton foi tão mal não, tá? O Piton ainda conseguiu conter o Luiz Henrique de alguma forma, mas isso é suicídio. Você teria que ter colocado o Leandrinho ali, que é um jogador mais veloz, que é lateral, que tem cacoete de marcação, para fazer a dobra. Para quê? Para neutralizar justamente esse espaço do Botafogo pelas pontas, onde o Botafogo constrói. O outro ponto é o seguinte, o Botafogo já tinha feito o primeiro gol, e a transmissão até informa isso, que o Vasco estava pedindo para subir linha. Vai subir linha contra o Botafogo, vai ser massacrado. Porque quando você sobe linha contra o Botafogo, o que acontece? Tem espaço em profundidade entre a segunda linha e a primeira linha, e esses caras são letais. Então ontem, para mim, a leitura do Rafael Paiva foi terrível. Ele conseguiu, de alguma forma, parecer que tinha algum tipo de coragem no Vasco da Gama, mas na verdade foi só uma bagunça. O Vasco foi massacrado pelo Botafogo, que é muito melhor do que o do Vasco da Gama, mas tinha que ter uma proposta decente. Para quê? Para tentar competir. E qual era essa proposta? Linhas bem estreitas, deixar em bloco baixo para que o Botafogo pudesse avançar a sua equipe e jogar no contra-ataque. Essa era a realidade. Essa é a discrepância que existe do Botafogo para o Vasco da Gama. E o Rafael Paiva foi muito mal nas leituras. Fora, é claro que eu não vou deixar de mencionar aqui, o Hugo Moura foi muito mal ontem, mas tem crédito. O João Vitor acabou sendo expulso de novo, inclusive por uma bobeira do Paek, com 2-0, quis dar passinho de letra, e aí o João Vitor teve que tomar um cartão amarelo logo depois, tomou 1 minuto de novo, segurando o Igor Jesus, e o Vasco no segundo tempo foi só protocolar. Foi uma bagunça, continuou uma bagunça, e em nenhum momento o Rafael Paiva conseguiu competir com o Botafogo. Aqui a gente não tá, meu Deus, o Vasco poderia vencer o Botafogo. A questão é, perder para o Botafogo em 2024 é algo normal para a maioria dos times. O Peñarol foi goleado, o Flamengo foi goleado, o Fortaleza veio aqui sendo um time que estava disputando o título e conseguiu perder também. O Botafogo é melhor do que a maioria dos times que vem jogar aqui no Newton Santos. O ponto é, a postura do Vasco, a estratégia traçada pelo treinador, tanto antes da partida quanto durante a partida, é completamente irreal. O Vasco foi muito mal ontem e tem culpa do Rafael Paiva, mas é claro que a gente não pode falar da diretoria, o que o Botafogo faz na janela, quando a gente fala aqui sobre crescimento físico. Vamos lá, crescimento físico que vocês falaram, correto? Almada, metade desses jogadores chegaram no meio do ano. Jesus. E o Alex Telles? E o Alex Telles. Alex Telles, Almada, Vitinho, Igor Jesus. O que você achou de ontem? Cara, o jogo começou, aí logo com 16 minutos tomamos 2 gols. Isso aí, claro que na casa do adversário, dá uma destruturada no time. Mas, Wellington, eu, assim como a maioria dos torcedores do Vasco, quando a gente viu a escalação, a gente já, ali na escalação, eu já fiquei com o pé atrás. Digo ali, o episódio que aconteceu, que um jogador não foi para concentração, aí botou o pequenininho lá, o Jean Davi, que até agora eu não sei por que veio. A gente com tanto garoto bom na base,
tantos jogadores bons na base que jogam até mais do que ele, a gente gastar um dinheiro que a gente hoje não tem em trazer esse jogador. E outra coisa que durante o jogo a gente não entende que o Maxime, porra, é uma contratação que foi a maior contratação da janela em termos de botar dinheiro, 2 milhões de euros, e não entrou no jogo. Não sei o que acontece no Vasco. Zé, eu não sei se você concorda, mas muita gente diz que essa janela, se no ano passado a segunda janela salvou o Vasco, este ano essa segunda janela não rendeu frutos, pelo menos até agora. Mas, ô Wellington, eu vou falar uma coisa aqui agora que fique registrado. Eu sou um cara que eu não tenho partido político no Vasco, eu nunca pertenci a grupo político nenhum. Aqueles 48, você nunca foi de nenhum. Você sabe, 2 eleições aí, o meu número está lá, não votei. Então, eu levo a alcunha de fazer política no clube. Eu não entendo como é que se faz política no clube sem pertencer a nenhum grupo político. Mas, se preferem se defender contra as minhas verdades dizendo isso, mas vamos lá. Pedrinho salvou o Vasco. Essa aí era a frase que todo mundo falava, Pedrinho salvou o Vasco, Pedrinho... Virou um mantra. Virou um mantra. E se eles pegarem e fizerem tudo errado, o que vai ser dito é Pedrinho salvou o Vasco e, porra, as pessoas têm que aceitar. Agora, eu vou puxar aqui novamente, que eu acho que eu não falei isso aqui no teu canal, mas falei na minha rede social e vou deixar aqui. Renato Gaúcho, você sabe que trabalhei com ele várias vezes. Renato Gaúcho, um dia, insatisfeito com comentários de pseudo-jornalistas, que ele chamava de pseudo-jornalista, não o Wellington Campos, que fez jornalismo e tal, e que trabalha. Não, o jogador que virou comentarista de futebol. Muro baixo. Isso. E aí ele chamava de pseudo-jornalista. E aí ele estava insatisfeito com as críticas a ele, não do jornalista, mas dos pseudo-jornalistas, que eram companheiros de profissão dele. E aí, eis que o Renato soltou uma pérola, que eu gosto desses caras. Eu gostava do Eurico, porque o Eurico falava o que tinha que falar. Eu gostava do Romário, que o Romário falava o que tinha que falar. O Edmundo também falava o que tinha que falar. E o Zé Comé também fala o que tem que falar. Então, eu vou falar o que o Renato falou. E para que eu estou usando isso, Wellington? Vamos lá. Renato falava assim. Esses pseudo-jornalistas, que são os comentaristas do ar-condicionado da televisão, que são ex-jogadores de futebol, ficam me criticando. Se eles fossem tão bons, eles não ganhavam 25 mil reais e ficavam no ar-condicionado. Eles ganhavam 1 milhão e ficavam na beira do campo, como eu estou. E aí eu tenho que bater palma pro Renato. Por que eu tenho que bater palma pro Renato? E por que eu estou te falando isso? Porque o Pedrinho, quando pegou e começou... Tem uma live que está rolando agora aí, que está todo mundo botando, ele falando, porra, na janela, eu ofereci para os caras da 777, você deve ter visto isso, no seu culto. Eu ofereci o Luiz Henrique e o Savarino. Eu ofereci para os caras na janela. Falei que os caras da 777, os caras não me ouviram. Então, falar, todo mundo fala. Língua é bom com batata. E falar, até o papagaio fala. Então, vamos lá. Eis que veio a janela do Vasco. Eu falava no teu programa, lá no começo, que o projeto desportivo do Pedrinho era o divino, que era a vontade do ídolo Felipe Coutinho de querer voltar. E, porra, porque mais do que isso a gente não viria. Eu achava que não ia ter dinheiro. Eu achava. Sabe por que eu achava? Porque quando eles entraram, que removeram a 777, o que foi dito para a torcida? Vamos lá com calma agora, analisando os fatos. Foi dito para a torcida que os cofres da 777 estavam zerados. Concorda? Perfeito. Então, vamos lá. Aliás, o Pedrinho falou isso. Então, que os cofres estavam zerados.
Na sexta-feira, o torcedor não sabe disso, mas anota aí o que eu estou falando. Indagado ao Conselho dos Beneméritos, membro da diretoria virou e respondeu o seguinte. Vamos lá, preste atenção. Nós não antecipamos verba nenhuma. Foi dito. Foi dito. Tá? Nós não antecipamos verba nenhuma. Ponto. Outra pergunta ele respondeu. Membros do Conselho Fiscal entregaram, ou seja, pediram demissão. Não. Eles não entregaram, não pediram demissão. Expirou o prazo do contrato deles e nós estamos dialogando. Porra, eu conheço os caras. Os caras pediram demissão, fizeram reunião e o cara que falou que não pediram demissão participou da reunião junto com o presidente, que ficou 10 minutos na reunião e saiu. Sabe que eu não falo mentira. Mas Pedrinho salvou o Vasco. E aí, o que acontece? Se tudo der errado, nós vamos fazer o seguinte. Se não fosse o Pedrinho, a gente não estava aqui comentando das dificuldades do Vasco. O Vasco teria acabado. Aí eu te pergunto, porque tu é inteligente, teu seguidor aí é inteligente. Esqueçam a 777, foi uma merda, tá? É isso que vocês querem? Foi uma merda, acabou, solvência. Infelizmente, acabou. Mas a ACAP assumiu, e aí eu te pergunto, acabou o Genoa? Não. Acabou o Hertha Berlim? Também não. Acabou algum clube que eles assumiram a ACAP? Que eu saiba, não. Você concorda que a ACAP é a quarta maior empresa dos Estados Unidos? Concordo, e ela é. Então, Wellington, eu não sou mentiroso. Dá para vocês entenderem? E eu não sou político do Vasco. Agora eu vou contar uma coisa aqui que ninguém sabe. Eu perguntei a uma pessoa que já está fora da empresa, mas que tem correlação com essa ACAP. E sabe o que foi me dito? Mais ou menos eu já sei, mas vamos lá. Apareceu Um comprador para a ACAP. A ACAP detém hoje já 31%, o resto está na justiça, concorda? Isso, é verdade. Então, apareceu um comprador para a ACAP. E aí, Para comprar, olha o que foi me só dito. para o torcedor entender, para comprar as ações da ACAP, que pegou... Já foram aportados 310 milhões. Da Vasco SAP. Então, Isso. compraria 31% das ações que hoje pertencem à empresa americana. Isso. Então, vamos lá. Só para o torcedor entender. O Vasco, quando entrou a 777... Ou seja, um novo parceiro. Um novo parceiro comercial. O Vasco, quando comprou a 777, quando entrou na Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, que adquiriu, fez o contrato, vamos lá, o Vasco estava, me responde se eu estou errado, 5 meses de salário atrasado. Perfeito. Disputando a segunda divisão. E com um risco grande de não subir. Com risco grande de não subir. Eles entraram com o dinheiro. É tanto que subiu só na última rodada contra o Ituano lá. Isso. E era a promessa do Nenê e ele cumpriu. E vamos lá. E que um goleiro, um cara foi expulso lá, acho que foi o goleiro, né? Não, foi o Andrei. Foi o Andrei que foi expulso aos 17 segundos. É isso aí. Aí vamos lá. Bom, o Vasco sobe a primeira divisão com um time que foi identificado pela empresa que, se ficasse na primeira divisão, ia ser o que os torcedores ficavam sacaneando o Vasco, chamavam o Vasco de golfinho. Faz uma graça, aparece e mergulha. Faz uma graça, aparece e mergulha. Todo vascaíno já deve ter sido sacaneado dessa forma. Família vascaíno, o torcedor está revoltado. Ninguém aguenta mais essa situação no Vasco. A gente viu a diferença ontem de Vasco e Botafogo. O torcedor tá revoltado. Gente, chega de sofrer no Vasco da Gama.
Temos que ter muita força para torcer para esse time, porque é muito complicado. É muito difícil torcer pro Vasco. Tem que amar muito o Vasco. É só sacode que o Vasco tá tomando. É goleada atrás de goleada, é vexame atrás de vexame. Alguém tem que tomar uma posição. Pedrinho, o Equep, quem? O novo comprador, alguém, gente. Temos que torcer para chegar um texto no Vasco da Gama e mudar esse time da água pro vinho. Injetar dinheiro, contratar jogadores que cheguem para resolver. O Vasco é gigante. E quem vai tirar o Vasco dessa lama? Quem vai tirar o Vasco dessa situação? O torcedor vascaíno já não aguenta mais sofrer. Essa que é a verdade. Precisamos de uma ajuda. Seja do Grego, seja de quem for, do Pedrinho, da ICAP, não sei. Alguém tem que chegar e injetar bilhões no Vasco. O que vocês acham sobre isso tudo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!